Sejam bem-vindas ao canal Mundo Interior. Tudo bom com vocês, pessoas? Vamos fazer aquela leitura sobre aptidão profissional, qual é o melhor ramo para você trabalhar, melhor ramo para você ir. Se você está se sentindo um pouco perdida, um pouco com dificuldade de entender qual é a sua aspiração, sua habilidade, para que caminho você deveria seguir, essa leitura é para você. Tá? Uma coisa importante de frisar é o seguinte: o tarô não vai bater o martelo numa profissão específica, certo? Não vai dizer se é engenheiro, se é bióloga, enfim. O que ele vai dizer são características da sua personalidade e a forma como isso poderia ser melhor aplicado, tá? Então a gente precisa adaptar isso, até porque é uma leitura generalizada, certo? Meu nome é Juliana, estou muito feliz de ter vocês aqui. Meu canal do Instagram é Mundo Interior Tarô. Então lá você também compartilha comigo suas experiências. Se você quiser falar comigo lá, é uma ferramenta mais fácil, porque eu mexo muito mais lá, né? Estou muito mais presente lá no Instagram. E é isso. Se você quiser deixar dicas de vídeos, sugestões, críticas, fiquem à vontade. Esse canal ele é para todo mundo. Não tenho problema nenhum receber críticas. Se você achar que alguma coisa pode melhorar, por favor, fale. Eu vou adorar saber, até porque tô começando, né? E tem algumas coisas que eu realmente tenho dúvida se tá funcionando, se é bom pra vocês. Certo? Vamos começar a leitura, gente? Por favor, se foquem em uma das pedrinhas, tá? Peço que vocês se concentrem, como eu sempre falo, se concentre. Puxe para você essa intenção, né? Eu gostaria de saber qual é o melhor ramo para eu trabalhar, no que eu tenho aptidão, quais são as minhas habilidades, para que eu me encaixe melhor em algo que me faça bem, feliz, que me traga satisfação. Como se você estivesse conversando com alguém, com um amigo querido. Só que faz isso com os olhos fechados. Quando você abrir, vai sentir que tem uma pedrinha que chama mais atenção e é essa que você deve escolher. Talvez possa ter duas aí, se for o caso. Maravilha, tá bom? Pode ser também. Vou só mostrar de pertinho as pedrinhas de sempre: quartzo rosa, pedrinha pirita, o coração de orgonite e essa pedrinha verde. Certo, gente? Vamos começar então. Cavaleiro de paus, 9 de espadas, roda da fortuna. Olha, você é uma pessoa que gosta muito de desafios. Isso aqui, nossa, você sofreria muito provavelmente se tivesse que ficar parado num ambiente que fosse rotineiro, que fosse muito sem graça. Todo dia a mesma coisa, o mesmo trabalho muito mecânico, muito automatizado, para você ia ser muito difícil. Então eu vejo que você gosta dessa adrenalina, dessa busca por alguma coisa nova, se sentir um pouco na instabilidade, na mudança. Então, profissões que têm muito a ver com isso são profissões que de fato lidam muito com o sentido de ir para fora, de ir para rua. Então, às vezes, poxa, realmente trabalhar com algo no estilo de aventura, guia turístico, levar as pessoas para um momento diferente, um momento mágico. Às vezes até trabalhar com parques de diversão, sabe? Aquelas coisas lúdicas, onde você envolve o público e vai mostrar uma coisa diferente, vai transmitir uma emoção, porque são cartas muito fortes, né? De intensidade, coisas que mudam muito rapidamente. De repente você gosta de esportes radicais, e aí tem alguma saída para você se especializar em alguma coisa, de repente dar curso no futuro, né? Se especializando, ajudar as pessoas a saltar de paraquedas, fazer essas coisas bem diferentonas. Porque você é um espírito livre, não aguenta ficar quieto, não aguenta ficar parado, se entedia muito fácil com as coisas, fica, sabe, ai, nossa, eu fico aqui fazendo a mesma coisa todo dia, as mesmas pessoas. É o seu jeito de ser, é livre, é confiante com a vida, quer testar várias coisas, abrir caminhos, e quer sempre um dia diferente. Vejo que vocês buscam sempre um dia diferente, algo que traga para você uma sensação
de emoção. Por isso que eu tô falando tanto de esportes radicais, mas pode ser outras coisas que gerem fortes emoções, assim, que lidem com essa coisa da novidade, do inesperado, do diferente. Por exemplo, trabalhar em circo, essas pessoas, né, que fazem aquelas acrobacias, sabe, coisas bem diferentes, moto naquele Globo da Morte, coisas assim. Coisas bem diferentonas. Então, dá uma olhada nisso. Essa leitura foi diferente, né? Foi bem diferente. Não estava esperando uma profissão tão diferentona assim. Mas, de qualquer jeito, adapte, tá? Porque essa sensação de vontade de sentir uma euforia, de sentir uma emoção, pode estar ligado com milhões de coisas, tá? Mergulho, lidar com animais, né? Fazer biologia para, por exemplo, lidar com animais selvagens, enfim, N possibilidades de sentir essa emoção, essa aventura. O lance é que você precisa desse movimento, dessa coisa que te joga pra frente, que te anima, que você acorda de manhã, vai trabalhar e não sabe muito bem como vai ser o dia. Ele é uma interrogação, é uma grande dúvida. Será que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer outra, né? Você gosta da surpresa, do diferente, totalmente fora do, entre aspas, padrão, né? Se é que isso existe, porque eu não acredito muito nisso, em padrão ou não. Só existe o padrão porque a gente tem uma necessidade de algumas profissões a mais do que outras. Mas fora isso não existe padrão, porque o que importa é o que ressoa dentro do nosso coração, aquilo que a gente faz com prazer, com alegria, que tem a ver com o nosso estilo de vida, com o nosso jeito de ser, a nossa naturalidade. Então eu tô vendo aqui, se você tá num trabalho muito automatizado, o teu coração já deve estar angustiado há um tempo. Então assim, eu sempre falo, não precisa jogar tudo pra fora e querer mudar tudo da noite pro dia. Isso é impossível, a gente precisa de um mínimo de programação para se sentir bem, sustentável. Mas, aos poucos, vai abrindo esse seu leque para quem você é em essência, para que você comece a procurar profissões, atividades que têm mais a ver com o seu jeito natural de ser, onde você não precisa fazer um esforço muito grande para se adaptar a uma realidade que não é a sua, a um estilo de vida que não é o seu, pessoas diferentes, um ambiente de trabalho. Já pensou uma pessoa assim, trabalhando de terno? Né? Ou uma moça toda social, bonitinha, quando na verdade ela queria estar, sei lá, sabe, trabalhando numa trilha, colhendo plantas para fazer pesquisa, sei lá, sabe, não quer uma coisa que seja muito quadradinha, muito certinha, muito do que já é esperado. Você quer coisas diferentes, novidades. E isso também é uma forma de você experienciar a si mesmo e se ver diante dessas situações, tá? Eu não sei se você já trabalha com algo parecido, mas esse tipo de coisa tende a te chamar. Então, se você tem um trabalho, por exemplo, muito padrão durante a semana, provavelmente nos fins de semana você busca uma aventura. Vai andar de bicicleta, pedalar por aí, né? Dá um sumiço, passa horas pedalando, vai correr, gosta de ir numa cachoeira, gosta de ir numa trilha, chama o pessoal para fazer escalada e tudo mais. Mergulho, ir pra praia, surf. Então, essas coisas chamam muito você, tá? Então, às vezes a gente tá preso numa situação que economicamente nos dá suporte, mas nada impede que aos poucos você vai fazendo essa transição de uma forma que te garanta uma sustentabilidade, uma estrutura, até que você faça de forma completa. A gente não precisa ir na louca, só porque é a nossa essência, não precisa ser na louca, né? Deixar tudo para trás e querer mudar da noite pro dia. O importante é você ter consciência de quem você é e ficando mais atenta, prestando mais atenção, porque às vezes a gente tá tão perdido, sem saber quem a gente é, mas a gente tá tão perdido que o negócio aparece na nossa cara e a gente não entende a mensagem. É impressionante. Tá bom, gente? Espero que tenha sido útil o conselho. Eu gostei muito dessa leitura. Vamos para a opção número 2. Pedrinha pirita. 5 de copas. A força. 5 de ouros. Olha, eu vejo que o trabalho que tem a ver com você, ele tem muito a ver com abnegação, com espiritualidade, auxílio em relação aos outros. Tem uma aura assim de psicologia, terapeuta. Pode ser coisas holísticas, pode ser coisas mais dentro de um contexto
tradicional, não importa. Mas tem alguma coisa de... É como se você tivesse uma facilidade em acessar o interior das pessoas de uma forma tão simples que fizesse elas baixarem a guarda com muita facilidade. Eu sinto que as pessoas chamam para você para pedir conselho e conversar muito rapidamente, sempre com uma periodicidade assim, sabe? E você é uma pessoa boa no sentido de trazer essa segurança, esse conforto para as pessoas em momento de dificuldade, em momento que elas estão passando por algum tipo de aperto, tá? De qualquer natureza, emocional, psicológica, financeira. Eu sinto que você é um centro de apoio para muita gente. Deixa o ambiente mais favorável, mais tranquilo. Você é uma pessoa que passa essa confiança, esse equilíbrio, essa racionalidade, mas que não é uma racionalidade fria, distante das pessoas, que não se envolve com os problemas dela. Você se envolve, você quer saber, você se importa verdadeiramente com o futuro das pessoas, com o que elas estão fazendo. Então, quando vem alguém te pedir um auxílio, você faz o seu melhor. Você se esforça para entregar para a pessoa o que no teu ponto de vista, porque né, ninguém é perfeito, a gente não tem um conhecimento universal, do que no teu ponto de vista faria muito bem para ela. Então as pessoas tendem a recorrer para você, sim. Busque coisas que falem sobre a alma humana. Nem que você comece estudando de forma autodidata, se aprofundando um pouco nessas coisas, e no futuro você escolhe de que forma você vai se formar, que curso é melhor para você. Mas certamente tem a ver com humanas, pessoas, é gente mesmo. As necessidades das pessoas, as crises existenciais, as dúvidas e preocupações que estão ali no coração das pessoas, que para elas é confuso, mas que para você soa com uma facilidade, soa com uma clareza tão grande. Não é raro você dar uma palavra, uma frase, conversar com uma pessoa 5 minutos e ela sair dessa conversa renovada. É como se ela sentisse que há esperança, que ela sai dessa conversa otimista, acreditando mais nela, no potencial dela. Então, ao mesmo tempo que você faz isso, você não tem arrogância, sabe? De querer dizer que sabe tudo, que é incrível, que é perfeito e tudo mais. Não. Tem um senso assim de igualdade. Você não fala de cima... Você não fala de cima para baixo com a pessoa, num ponto de eu sou melhor. Você fala de igual para igual. Mesmo aconselhando, você fala de igual para igual. Então você fala das coisas, dos assuntos mais difíceis que podem ser muito doloridos para as pessoas, e mesmo assim você consegue acessar o coração delas. Elas prestam atenção no que você está dizendo. Então, se você tem uma profissão, lógico, né? Todas as profissões têm um envolvimento humano, a gente trabalha para as pessoas, né? Até a profissão mais distante, emocionalmente, ela ainda assim tem como público-alvo as pessoas, né, na maioria das vezes. Então, sempre tem uma conexão. Mas aqui nesse caso, eu vejo uma conexão direta, sabe? Tipo, um falar, assim, de alma para alma. Pode ter a ver com um instinto de liderança, de querer mostrar para as pessoas um caminho legal. Então, pode ter a ver com espiritualidade, de passar palavras de espiritualidade, de conhecimento que você tenha sobre o assunto. Pode ter a ver com psicologia, de fato, com outras terapias, sabe? De cuidado às vezes com o corpo, com o físico, porque a força tem muito a ver com o nosso corpo, e o naipe de ouros também. Então, de repente, yoga, uma massagem, um tipo de trabalho que seja mesmo manual, de contato, olho no olho, lidar com a pessoa, falar com ela, entender as queixas, as dores, os problemas e trabalhar nessa revigoração, porque você tem uma facilidade muito grande. Eu sinto que só a sua presença, sem você abrir a boca, já coloca naquele ambiente uma sensação de vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Fulano tá aqui, fulana tá aqui, é um sinal de que vai dar tudo certo. Você transmite essa coisa aqui da força, sabe? Conte comigo, eu tenho a força, eu sei pra onde ir, eu tenho equilíbrio, o meu mundo interior funciona bem. Assim, é claro, todo mundo tem questões pra resolver, né, gente? Todo mundo tem. Mas a energia que você passa é essa. Então, isso, pelo que eu tô vendo aqui, é uma coisa de longa data. Provavelmente você sempre foi assim. Sempre teve esse instinto de proteção das pessoas ao seu redor. Começou lá com a família, com os amigos, e hoje se estende até para pessoas que você nem conhece direito, sabe? Tem uma sensibilidade muito sutil, doce, mas ao mesmo tempo
proativa, que identifica as coisas com muita facilidade, tá? É claro, quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais você estudar, entender como funciona o comportamento humano, mais você vai ter ferramentas para trabalhar com todo tipo de problema, todo tipo de questão. Mas mesmo que você não faça isso, tem um talento natural, uma dinâmica natural que te leva a ver a vida com esses olhos, a perceber as pessoas, tá? Muita empatia, você tem muita empatia. Até diria para tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque normalmente as pessoas que são muito empáticas, elas tendem a se misturar com a energia das pessoas, se envolver profundamente com o problema das pessoas. Então, às vezes, a gente tem que aproveitar e treinar um pouco o estado neutro, porque pra gente ajudar o outro, a gente também não pode estar extremamente emocionado junto. A gente precisa estar no estado de um pouco mais de neutralidade para conseguir conduzir aquilo a longo prazo. Então, embora você transmita essa sensação de segurança, em alguns casos, se a coisa for pegar você por ser uma situação muito difícil, isso pode te deixar emocionalmente abalado. Essa coisa de tratar de pessoas pode ser, inclusive, enfermagem, medicina. Não é só da cabeça que a gente tá falando do corpo. Eu dei exemplos de coisas holísticas, assim, né? Mas pode ser a medicina tradicional, claro, também, né? Dentista, cuidados, assim, com as pessoas de forma geral, tá bom? É isso. Muito legal essa também, muito bonita essa leitura. Gostei, gente. Vamos ver a opção número 3. A Orgonite, a Justiça, o 10 de Ouros e o Cavaleiro de Espadas. Olha, gente, eu acho que você seria uma pessoa muito boa para lidar com a justiça, literalmente, né, gente? Advogada, juíza, desembargadora, mediadora de tretas, principalmente familiares. Olha o 10 de Ouros aqui. Uma família, né? O 10 de Ouros, ele fala da família, da estrutura da família, dos bens que foram adquiridos nessa família. Inclusive, pode falar de divisão, de herança, de coisas que passam com o tempo e que tem que ser organizados dali pra frente. Isso aqui tá, pra mim, extremamente claro. Processos jurídicos de batalha na justiça, tá? Eu vejo, assim, advocacia, muito claramente. Eu não vejo nem possibilidade de outras coisas, porque essa jogada, ela tá extremamente ligada com comunicação, com organização de fatos, com você insistir num ponto de vista fortemente e ficar com ele até o fim, porque o Cavaleiro de Espadas, ele é teimoso, ele insiste na ideia dele, e ele vai à luta com aquele propósito e não tem Cristo que tire ele do caminho. Não tem jeito, ele vai, ele é muito determinado, e você é essa pessoa determinada. É até cabeça dura às vezes, né? Mas essa determinação é excelente para quem precisa de algum tipo de auxílio, que lide com a mente, com a racionalidade, com equilíbrio, papéis. Pode ter a ver com papéis, decisões. É que o que vem de pronto é a justiça de fato, não só por causa do arcano da justiça, como por causa desse 10 de ouros invertido, que é aquela coisa dos bens que eu falei, e por causa do Cavaleiro de Espadas, que é o advogado teimoso. O Cavaleiro de Espadas é o excelente advogado, extremamente bem articulado, se expressa muito bem, convence, né? Tem uma aptidão assim de comunicação excelente. Ele só é crica. É difícil mudar ele de opinião. Mas por isso ele pode ser um bom advogado também, porque ele é tão convencido daquela verdade que ele acaba convencendo todo mundo à volta dele, de que aquilo é possível. E eu vejo você, tanto que o Cavaleiro de Espadas, ele está virado para essa família, né? É como se a luta fosse em relação à família. Então, de repente, você pode trabalhar numa área que seja especificamente da justiça, do direito, com vara de família, com herança, com mediação, né? Esses problemas que se tem entre família. Sabe por quê? Porque aqui você tem um senso de justiça muito, muito bom. Nossa, um senso de justiça excelente. Você tem uma facilidade de olhar uma questão, não se envolver muito emocionalmente com ela, mas ao mesmo tempo ter uma clareza de ideias e de percepção, consegue olhar os fatos e diferenciar ele com muita clareza.
separar as coisas, fazer conexão, montar quebra-cabeças. Você presta muita atenção no que as pessoas falam. Então, alguém te diz alguma coisa, você conecta aquilo com algo que a pessoa te falou há um tempo atrás e que não tinha nada a ver, mas você consegue conciliar aqueles pequenos trechos de informação e montar uma história. Isso de racionalidade, não tem nada a ver com ilusão, com viagem da sua cabeça. Isso é o teu critério de raciocínio mesmo, que funciona desse jeito. E a justiça em si, ela é uma pessoa, ela é a deusa Atena aqui no meu tarô, e ela é a deusa dessa coisa da mediação, né? Porque ela até faz estratégia de guerra, como o Cavaleiro de Espadas, que é mais pra frente, né? Mais porrada. Ela até faz estratégia de guerra, mas esse é o último caso. Ela só chega nesse ponto quando realmente não tem jeito. Aí, para se defender, ela vai pra guerra. Mas o que ela puder agir pela diplomacia, um pouco lá, um pouco cá, administrar os dois lados, evitando o sangue, evitando o problema, evitando a guerra, ela tenta. É acordo, é inteligência da justiça para evitar o pior, né? Essa mediação pode ser em outros níveis também, inclusive de... Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Inclusive de diplomata mesmo, de fato, né? Lidar com esses aspectos de países, de fronteiras, de pessoas que estão num limiar da justiça, que precisam de auxílio. Olha, eu não sei que área que você trabalha, mas assim, se você nunca ponderou direito, olha, eu vou achar estranho. Se você nunca ponderou, começa a pensar. Começa a pensar no seu senso de certo e errado. Você é uma pessoa que é preto no branco, ou é ou não é. Não é uma pessoa que enrola, que conta história, que é mais ou menos. Não, gente, ou é ou não é. É claro, as coisas não podem ser mais ou menos, não podem ser turvas. Então você compreende muito bem coisas que são retas, né? Papel, informação crua. Por exemplo, um jornal, você tem facilidade, provavelmente você tem uma grande facilidade em escrever, em ler, tem uma boa interpretação, pode ser que você goste muito de livros e goste muito de escrever. Veja que uma pessoa que é muito inteligente, tem uma capacidade de raciocínio, assim, invejável. Você mata as coisas, você percebe de longe o que está acontecendo e tende a ser muito justo, muito justa, muito correta com o que faz. É isso. Que legal, hein? Eu gostei muito dessa. Que outras profissões poderiam encaixar aqui? Eu acho que é isso, gente. Mediação, diplomata, advogada, juíza, desembargadora. Bom, eu não sei muito sobre essa área. Eu não tenho facilidade. Para mim, isso aqui, quando eu tenho umas clientes advogadas, e para mim é grego. É muito... Eu sempre falo pra elas, gente, eu invejo muito, porque eu acho a coisa mais impossível do mundo trabalhar com justiça, com direito, enfim, eu acho muito complicado. E que bom que tem gente que gosta disso, né? Porque é necessário ter um pouco de tudo pra gente se fortalecer e enriquecer a sociedade. Então, se você nunca pensou, começa a pensar. Começa a avaliar que você realmente tem essas capacidades de entender as coisas, de observar a longo prazo, de tomar decisões muito acertadas. Você já faz isso, às vezes, em pequenos graus na vida e não percebeu. Tá bom? Muito legal. Vamos pra opção número 4. Vamos ver o que nós temos aqui. 5 de espadas, rei de paus e 6 de copas. Você... Bom, liderança. Líder nato, líder nata. Uma capacidade de inspirar as pessoas, de trazê-las para você, de tirá-las da inércia, sabe? Quando a gente tá muito paralisado em relação a alguma coisa da vida. Pode ser uma questão emocional profunda, uma questão do passado difícil da pessoa digerir, questões do emocional, do nosso interior, da nossa profundidade, né? E você é observado, ó, essas duas cartas estão olhando para o rei de paus, né? Aqui ele tá olhando para o rei de paus, ela também tá olhando para o rei de paus, como se fossem pessoas ao seu redor pedindo auxílio, pedindo ajuda, perguntando o que fazer.
O Rei de Paus, ele tá muito ligado com a espiritualidade, tá? Então ele tem um aspecto assim de mestre, de guia espiritual, uma pessoa que carrega os outros junto, porque ele tem um aspecto de liderança muito forte, tem uma sabedoria, geralmente é uma pessoa que gosta de ler, gosta de filosofia, de assuntos de psicologia, da compreensão de como a gente funciona, e sempre ligado a um nível espiritual. Então é como se fosse uma mistura entre psicologia e alguém que é espiritualizado, altamente espiritualizada. Pode ser que você seja uma pessoa que tem facilidade de lidar com gente que se sente perdida. Eu sinto isso, sabe? Gente que não reconhece os próprios limites, que não sabe muito bem até onde pode ir. Essa carta especificamente não fala disso, mas eu tô intuindo uma coisa assim de gente que às vezes tem uma dependência química, gente que necessita de auxílio, de rumo, de sabe, quando a pessoa ela busca a saída, ela busca auxílio nos lugares errados, como eu comentei, com dependência química, ou se fecha demais e entra nesse estado profundo de recolhimento, mas não é aquele estado de recolhimento bom onde a gente se observa, busca autoconhecimento, não. É uma coisa. A pessoa se fecha, fica com medo da vida, não quer experimentar, não quer fazer, não quer ir pra frente, sabe? Quando a gente tá muito desmotivado, meio caidinho, muito preso a questões do passado, não consegue liberar, não consegue ir pra frente. E eu vejo que você tem uma facilidade de inspirar pessoas assim, que estão com uma certa dificuldade. Você pode ter a ver com ser um líder espiritual mesmo, né? Por exemplo, pastor, padre, N questões, tá? Eu tô falando, dando exemplo de religião, gente, mas não precisa, de fato, ter uma religião, né? Isso aí é só para ilustrar mesmo. Mas você tem um aspecto muito forte. E eu vejo um lado de pessoas ao seu redor muito desacreditadas delas mesmas, com muita dificuldade de se perceber, de se olhar, e outras pessoas que não conseguem entender os próprios limites, que têm uma dificuldade em enxergar saída nas coisas. E sabe quando a pessoa tenta acertar e daí ela vai e erra de novo, e aí ela acaba prejudicando a própria vida? Enquanto o Rei de Paus está aqui no meio, observando tudo com muita clareza, com muita confiança, um sentimento de segurança, de poder, de conta comigo, eu estou aqui para auxiliar, para trazer a luz, para trazer o calor, a esperança, a fé. Então tem um ponto assim, eu só não estou conseguindo conectar com profissões de fato. Não veio nada para mim em relação a profissões específicas. Mas, enfim, tem que conectar esses pontos aí dentro da sua própria vida e entender no que isso poderia fazer sentido. Sabe o que poderia? O trabalho social. Pessoas que trabalham em ONG e são muito fortes e têm muita coragem, sabe? De lidar com questões, com problemas assim, às vezes pesados das outras pessoas, e conseguem encontrar alternativas para resolver aquilo, para trazer conforto, para trazer alento para essas pessoas. Então pode ser ONG, um tipo de auxílio dessa forma, ONG, religião, ou espiritualidade de uma forma mais abrangente, enfim. É isso. Eu gostei muito dessa leitura, só que é como se não houvesse uma profissão específica para tudo isso, sabe, gente? É algo, parece que não tem um nome específico. Vocês estão vendo que interessante essa carta? Ela é muito interessante. Deixa eu pegar aqui mais perto. É como se essa pessoa no meio, o Rei de Paus, tivesse a luz. E as pessoas estivessem procurando uma luz, uma saída, uma forma de resolver essas questões delas. É possível que você trabalhe com gente que precisa de esperança, sabe? De sentir que tem alguém que sabe o que tá fazendo, que vai direcioná-las para o caminho certo, que vai levá-las para o melhor lugar possível. E tem uma coisa muito bonita nessa leitura, porque é um tipo de auxílio e de ajuda que
que geralmente o Rei de Paus ele é uma pessoa que carrega muita gente em volta dele. Vou dar um exemplo, tá? Lógico que medidas as proporções, assim, né? Mas Chico Xavier, uma pessoa que é um líder espiritual que carregava multidões, que fazia benfeitorias para todo mundo, que auxiliou muitas pessoas na trajetória, né, com a fé dele, com a espiritualidade, com a conexão que ele tinha com o outro lado, né, com receber mensagens e passar para muita gente. Ele deixou muita esperança, ele deixou uma mensagem muito positiva, né, de fé, de bondade, de caridade para as pessoas à sua volta. Então tem esse aspecto. Embora o Rei de Paus ele não seja tão abnegado assim. Ele é mais aquele líder destemido, sabe? Que enfrenta os dogmas, enfrenta os paradigmas da sociedade, às vezes até a política, até os políticos, a sociedade da forma como ela é, e às vezes dificulta o acesso para as pessoas que precisam. Por isso que eu falei líder de uma ONG, porque às vezes uma pessoa assim, ela enfrenta muita dificuldade para ajudar uma comunidade, uma população, ela se arrisca, digamos assim. Então, é claro, veja como tudo isso encaixa com você, mas tem a ver com o auxílio, com trazer a sua luz, a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua fé, a sua coragem, a inspiração que você passa para as outras pessoas, a admiração que elas sentem por você por você ser essa pessoa tão confiante diante da vida, tão forte, tá? Isso aqui é muito forte mesmo para você. Eu espero que tenha auxiliado, que para você tenha vindo algo assim em mente, nossa, eu sei o que é. Que tenha facilitado, né, a encontrar esse caminho. Mas, sem dúvida, é auxílio e tem a ver com espiritualidade. Tá bom, gente? E aí, vocês gostaram da leitura? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Gostei muito. Eu achei que foi legal, porque foram coisas muito diferentes, as 4 opções. Tá vendo? Como sempre tem algo perfeito pra gente, algo que encaixa, que é feito pra gente. Espero que todo mundo se encaixe naquilo que veio nesse mundo fazer, dentro do seu propósito, da sua essência, pra gente ter um mundo mais feliz e realizado, pra ninguém ficar triste na segunda-feira, não é mesmo? Gente, beijão pra vocês, fiquem com Deus, se cuidem, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, me ajudem lá pra gente virar uma comunidade cada vez maior. Me auxiliem também aqui no YouTube, me enviem essa mensagem, esse vídeo pros seus amigos, pessoas que estão também em busca de um caminho no autoconhecimento, de uma profissão, de uma atividade que faça essa pessoa feliz. Então, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, curte. Se você já é inscrita, ativa o sininho. E é isso, gente. Beijo, até a próxima.